Um terremoto político sacude a América Latina e já respinga diretamente no Brasil. Nas últimas horas, manchetes internacionais repercutiram a condenação de um ex-presidente a mais de 11 anos de prisão por rebelião, conspiração e tentativa de tomada de poder. A notícia fez surgir imediatamente uma pergunta no Brasil: qual liderança política poderia estar no centro de uma prisão explosiva que circula nas redes? O clima de tensão cresceu, os bastidores ferveram e a sensação de instabilidade institucional se espalhou. Mas antes de conclusões apressadas, é preciso deixar claro: o cenário é muito mais complexo e perigoso do que a manchete sugere. Enquanto essa condenação histórica ocorre no Peru, no Brasil outra bomba política estoura. E não vem da oposição, nem das ruas, mas do próprio Palácio do Planalto. O governo Lula passou a cogitar acionar o Supremo Tribunal Federal para interferir diretamente no Congresso Nacional. Uma medida extrema, inédita, que expõe o nível de desgaste e tensão entre os poderes. A pergunta é inevitável: por que o governo estaria disposto a recorrer ao STF para barrar votações? O que exatamente está em jogo? A Justiça do Peru condenou o ex-presidente Pedro Castilho a 11 anos e meio de prisão por rebelião e conspiração, após a tentativa frustrada de dissolver o Congresso em um movimento conhecido como autogolpe. Castilho tentou impor um estado de exceção, fechar o parlamento e assumir poderes que a Constituição não permitia. A manobra fracassou em poucas horas, resultando em sua destituição, prisão imediata e posterior julgamento. A condenação reforça a percepção de que o Peru vive uma crise institucional permanente e que o sistema político reage com dureza quando um presidente tenta avançar sobre outros poderes. Casos como o de Martim Vizcarra, preso por corrupção, agravam ainda mais esse cenário. Mas o impacto maior dessa condenação não foi no Peru, foi no Brasil. Enquanto Castillo era sentenciado, o governo Lula iniciava uma movimentação que surpreendeu até aliados: a possibilidade de acionar o STF contra o Congresso. O motivo seria a aprovação de chamadas pautas-bomba, medidas que ampliam gastos públicos e afetam diretamente a política fiscal. A crise se agravou com a aprovação da aposentadoria especial para agentes de saúde e outras propostas sem compensação financeira. A indicação de Jorge Messias, advogado-geral da União, ao STF colocou ainda mais tensão na relação entre os poderes. Lideranças do Congresso, como Rodrigo Pacheco e Davi Alcolumbre, reagiram com desconforto. A ausência de figuras importantes em eventos do governo confirmou o clima de desgaste. Bastidores apontam para uma verdadeira guerra fria institucional. A tensão escalou quando o secretário executivo da Fazenda, Dário Durigan, afirmou que o governo considera recorrer ao STF caso o Congresso continue aprovando medidas de alto impacto fiscal. Na prática, isso significa o executivo judicializar a relação com o legislativo para tentar barrar votações, algo raríssimo e altamente polêmico. Tudo isso ocorre no exato momento em que um país vizinho condena um ex-presidente por tentativa de ruptura constitucional. As coincidências históricas chamam a atenção. Enquanto o Peru envia mais um ex-presidente para a prisão, o Brasil vive um embate institucional interno cada vez mais intenso, com o governo disposto a empurrar a crise para dentro do Supremo. O que vemos é o reflexo de um continente em convulsão política. No Peru, presidentes caem e são condenados em sequência. No Brasil, o governo ameaça judicializar sua relação com o Congresso, sinal claro de tensão máxima entre os poderes. O Planalto teme perder o controle do orçamento, da pauta política e da própria governabilidade. Assim como ocorreu no Peru, o Brasil começa a flertar com um cenário de instabilidade institucional. A condenação de Castillo serve como alerta para toda a região. Quando um presidente tenta avançar sobre outros poderes, o sistema reage. No Brasil, a tentativa de usar o STF para conter o Congresso pode abrir um precedente perigoso e aprofundar ainda mais a crise. Estamos diante de um momento sensível em que cada movimento pode definir os rumos do país nos próximos anos. A imprensa tradicional pode minimizar, distorcer
ou silenciar. Aqui, a análise é direta e sem filtro. Compartilhe, comente e participe do debate. O que está em jogo é grave e precisa ser discutido.